Olá, eu sou Mariana Vicentini, da Gravital Pilates. Vou falar um pouquinho de mim e fazer uma introdução do Pilates para vocês, tá? A princípio, sejam bem-vindos, né, para fazer nossa aula. E eu sou bailarina clássica, formação de bailarina clássica, pedagoga e tenho pós em fisiologia do exercício. Há 8 anos trabalho com Pilates, com Gravity Pilates, e com a quarentena acabei trazendo um pouquinho do estúdio, né? Porque lá a gente tem aparelho, mas dando continuidade a essa aula com os meus alunos, tá? E convido vocês agora para fazer parte dessa aula. O Pilates, ele tem 6 princípios básicos, né? Nesse primeiro momento eu queria expor um pouco isso para vocês entenderem os cuidados que vocês vão ter que ter enquanto estiverem fazendo essas aulas, porque eu não tô vendo vocês, né? Então, um princípio importantíssimo é a respiração. A gente vai ensinar a fazê-la, mas só para saber que sem essa respiração durante a aula inteira, eu não estou fazendo Pilates, tá? Outro princípio é o Powerhouse. Não vou falar muito sobre ele, mas é ele que vai conseguir manter esse centro, essa casa de força, esse controle do movimento, é ele que ajuda a você se estabilizar. Com a respiração, eu consigo ativar esse Powerhouse, por isso que eu não vou explicar demais sobre ele, tá? Aí, claro que se ele te ajuda a controlar, um dos princípios é o controle do movimento. Não faça por fazer, controle o seu movimento. Você é dono ou dona do seu movimento. Outro princípio é concentração. Na hora que você estiver fazendo Pilates, se concentre naquilo que você está fazendo. Isso também é muito importante. Entramos de novo no não faça por fazer. A precisão, que é outro princípio, tem tudo a ver, tá tudo interligado. Para que tem essa precisão do movimento? Para que não haja um gasto desnecessário de energia. Então, ele vai dar qualidade ao seu movimento. E o último princípio é a fluidez. Não faça movimentos com trancos, deixa com que ele flua, tá? Tudo isso garante o quê? Garante que você use o músculo que você está precisando usar para ter a força, garante com que você estabilize o músculo que eu não estou precisando usar, estabilize sua coluna, que ela não entre na ação do movimento. Se eu estou fazendo um movimento para tal músculo, lembrando que não existe um movimento para um músculo só, não é só um músculo sempre o responsável, mas sempre a gente tem um principal, é aquele que eu estou querendo ativar mais. Tem os outros que vão ajudando, que a gente chama de músculos secundários, tá? Mas se o exercício é para o músculo, ele é para o músculo. Então eu tenho que estabilizar minha coluna, porque ela não pode ajudar na ação. Eu tenho que usar o músculo que eu quero para eu não gastar energia desnecessariamente e não fortalecer aquele músculo. Combinado? Então esses princípios são importantíssimos, tá? Outra coisa que daí sou eu que peço, é um princípio nosso da Gravital. Se respeite. Como eu não tô te vendo, volta a insistir nisso. Não adianta você querer ir além do que você consegue. Não, vai galgando um caminho, cada dia um pouquinho, cada dia uma melhora, tá? Respeito é essencial, ainda mais quando você está fazendo uma aula online, não ao vivo. Combinado? Outra coisa que eu preciso falar, eu tô tendo uma colinha ali, ó. Se você tiver com alguma dor, eu fiz um movimento, ele me doeu, diminui a amplitude dele, faz ele um pouquinho menor. Combinado? Respeita isso também. Você respeitando isso, esse crescimento vai acontecer de uma forma gradativa e você vai atingir o objetivo. Não precisa ser hoje, não precisa ser agora. É um caminho que você vai percorrer, tá? Diante disso, o que eu vou te pedir? Faça a respiração sempre da forma que eu estiver pedindo, onde eu inspiro e onde eu solto o ar. A inspiração sempre vai querer um crescimento da minha coluna e a expiração a proteção dela. Então eu vou usar a expiração na hora de maior força muscular. Isso é importantíssimo. Segundo pedido, faça todos os seus movimentos com um encaixe escapular. Eu não tenho por que me tensionar, tá?
Na aula eu vou ensinar isso. E aí mantenha. Quando eu colocar para você, encaixa as escápulas, ou então coloca o ombro longe da orelha. É exatamente isso. Vamos fazer o exercício assim. Tô lá, porque às vezes você tá fazendo exercício de perna e tô todo tenso. Toda tensa. Combinado? Então sempre aqui. Outra dica. Tudo que eu pedir que for sentado, nós vamos sentar nos isquios. Então, o que que são os isquios? Vamos comigo, ó. Vou começar numa perna de índio. Os isquios são os ossinhos que eu tenho ao lado, um em cada lado do bumbum. Quando eu faço esse movimento, ó, de ir para um lado e ir para o outro, agora eu vou virar de frente que você me vê, ó. Eu vou para um lado, eu vou para o outro. E, ó, senti meu isquio da esquerda, senti o da direita. Eu sinto eles. São esses ossinhos, eles que tem que sentar. Eu não posso sentar assim, ó minha coluna. Não, eu tenho que sentar, porque aqui, ó, é como se o cóccix quisesse sentar, encostar no chão. Não, cresce a coluna, senta lá nos isquios. Então, todos os movimentos sentados, seja ele numa cadeira, num puff, no chão, eu sento pra cima, tá? Sento apoiando os isquios. E o último que eu queria falar é sobre a amplitude do movimento. Então pensa nisso. Ah, eu vou fazer algum movimento que seja aqui, segurando um pezinho, porque a gente está adaptando tudo para você poder fazer aí, me assistindo, dentro da sua casa. Tô fazendo aqui. Nossa, tá doendo muito o meu ombro. Não é uma dor muscular, é uma dor incomodativa. Faz menor. Às vezes você tem uma lesão e eu não tô vendo, entendeu? Ah, vou fazer aqui, putz, doeu o meu cotovelo. Ai, que dor. Estende menos, ó. Eu não preciso ir à extensão total. Eu vou indo para ir ganhando força no músculo que eu quero, para de repente não usar aquela articulação que tá lesionada e que você às vezes nem sabia, tá bom? Então a gente só pede que vocês respeitem-se, façam as coisas com consciência, que inclusive é um princípio do Pilates. Então hoje, como a gente já conversou, eu vou já dar 5 exercícios. Vale lembrar que as aulas elas vão começar bem simples e elas vão dificultando, tanto em grau de força como em grau de alongamento, de flexibilidade e complexidade de movimento. Combinado? Então nós vamos começar a aproveitar, né, o nosso primeiro encontro para eu já passar alguns exercícios, tá? Eu vou afastar minhas duas pernas. Sempre que eu afastar, eu vou respeitar esses ossinhos, ó. Todo mundo tem... Aqui tá minha cintura. Abaixo da cintura eu tenho 2 ossos, tá? Vocês vão aprendendo ainda. Os ossos ilíacos, a minha crista ilíaca. Então eu vou respeitar isso para pôr joelho e tornozelo na mesma direção. Combinado? Então nós vamos inspirar